crianças, olha a tia Rosângela aqui de novo. Isso mesmo. Hoje nós vamos ter nossa nona aula do quinto ano e hoje vamos falar de compreender problemas. Inclusive eu já até falei em aulas anteriores, né? Mas precisamos sempre estar reforçando. Lembrando, meus amores, que nossas aulas são unificadas, tanto para o turno da manhã quanto da tarde. Muito bem, vamos lá? Peguem seus materiais, sentem bem confortável, se organizem direitinho aí na frente da TV ou do celular e vamos lá, vamos começar. Do que falamos na aula anterior? Quem é que lembra? Isso, falamos sobre sequências numéricas. Fizeram a atividade direitinho? Depois eu vou voltar fazendo a correção dessa atividade. Apesar de eu ter certeza que vocês deram um show, porque é um conteúdo muito fácil. E meus alunos gênios eu sei que arrasa, tá bom? Pois vamos lá. Hoje vamos falar de compreender problemas. Nossa nona aula. Tia Rosângela, problemas, que problemas são esses? Compreender as situações, problemas de matemática, que em todo o conteúdo tem essas situações, certo? Então, o que seria? O que eu posso fazer para compreender melhor um problema? Quais são as dicas valiosas que eu preciso seguir na resolução de uma situação-problema? Primeiro, meus amores, o que é um problema? O que é uma situação-problema? É um exercício em que se calculam uma ou múltiplas quantidades sobre as quais não se tem conhecimento, mas lógico, relacionando-as a outras já conhecidas. Ou seja, são questões que se resolvem através de cálculos. E esses cálculos podem ser mentais, por aproximação, utilizando o algoritmo usual. Você que decide, tá bom? Que forma de resolução você vai usar, tá bom? Estratégias para o trabalho com problemas. Que estratégias são essas? O que eu devo saber quando, que operação, o que eu vou fazer na hora da resolução de uma situação-problema? Primeira coisa, eu devo ler com atenção o enunciado do problema, com muita calma, com muita paciência. Lembra que a tia Rosângela sempre fala que a matemática está casadinha com o português, com a leitura? Temos que ler, meus amores, ler com calma para poder compreendermos. Depois, vamos identificar uma estratégia para a resolução da situação-problema. Como é que eu vou resolver? Para isso, para eu criar essas estratégias, eu preciso fazer o quê? Organizar os dados que aparecem no meu problema, na minha situação-problema. Tenho que registrar essas estratégias, conferir estratégias e resultados, conferir o quê? Se a estratégia que eu usei, se foi por aproximação, se foi com cálculo mental ou com o algoritmo usual, se eu fiz corretamente. E depois apresentar a resposta de forma completa. Isso mesmo. Seguindo esses passos, meus amores, não tem como você não resolver uma situação-problema. Fundamentando-se que é importantíssimo ler com atenção. A leitura é fundamental, certo? Então, eu trouxe aqui a nossa primeira situação-problema. Temos aqui: Enzo brincou uma vez na barraca de argolas da festa junina de sua escola. Nessa brincadeira, há duas cores de argolas. Temos as amarelas, que valem 2 pontos, e temos as azuis, que valem 3 pontos. Eu tenho muita informação nesse problema. Eu tenho que ele brincou apenas uma vez. Eu tenho que uma informação preciosa, que lá na barraquinha está lá uma informação, que as argolas amarelas valem 2 pontos e as argolas azuis valem 3 pontos. Informações preciosas, certo? Enzo fez 24 pontos no total. Sabendo que ele acertou a argola das duas cores e que 6 no total eram amarelas, opa, minha primeira informação. Eu já sei que as argolas amarelas valem quantos pontos? 2. Isso mesmo.
valem 2 pontos. E ele já acertou 6 argolas amarelas. E fez um total de 24 pontos. Olha que informações preciosas aí nessa situação problema. E a pergunta é a seguinte: descubra quantas argolas azuis ele acertou para fazer 24 pontos. Vamos organizar nossos dados. Sei o valor da argola amarela e sei a quantidade de pontos da argola azul. Sei também que ele acertou 6 argolas amarelas. Se ele acertou 6, cada uma vale 2 pontos, daí eu já tenho que fazer uma multiplicação. Isso mesmo, vou fazer uma multiplicação. E depois, o que eu vou fazer para descobrir quantos pontos, quantas argolas azuis ele acertou? Eu vou juntar, eu vou analisar o total de pontos. Isso mesmo. Vejam só. Se argolas amarelas valem 2 pontos, as argolas azuis 3 pontos. Primeira coisa que eu vou fazer, saber quantos pontos ele fez com as argolas amarelas. Então eu vou multiplicar isso mesmo. 6, que é a quantidade de argolas que ele acertou, vezes 2, que é a quantidade de pontos que vale cada argola. Então, vou multiplicar, meus amores. 6 vezes 2, 12. Então, opa, ele fez 12 pontos com as argolas amarelas. Só que no total, juntando argolas amarelas e argolas azuis, ele tem 24 pontos. Ele fez 24 pontos. E aí, como é que eu vou saber? Como é que eu vou fazer? Primeira coisa, 12 pontos eu já sei que foi com a argola amarela. Então, eu vou subtrair do total. Vou pegar o 24, que é o total de pontos, menos o 12, que é os pontos feitos com as argolas amarelas, que é igual a 12. Opa, então já sei que 12 pontos foram feitos com as argolas azuis. Mas quantas argolas, tia Rosângela? Quantas argolas azuis ele acertou? Para isso, meus amores, eu vou ter que dividir. Isso mesmo, eu vou pegar o valor do ponto da argola azul, que vale 3. 12 dividido por 3, que é igual a 4. Opa, encontrei a resposta. Eu já sei que ele precisou utilizar para fazer 24 pontos, ele precisou de acertar 6 argolas amarelas e 4 argolas azuis. Viram como é fácil? O importante, meus amores, é você organizar os dados no problema. Se você organiza direitinho, você não vai ter trabalho na hora de resolver. Outra coisa também muito importante é você, de cara, identificar que operação você vai usar. Para isso, o que é fundamental? Isso mesmo, é fundamental fazer a leitura da situação problema. Ler com muita atenção, tá bom? Vamos então para a segunda situação, problema 2. Vejam só, Viviane e Lara tinham uma quantia em dinheiro, mas nenhuma tinha mais de 10 reais. Olha só, leia o diálogo delas com atenção e descubra quantos reais tinha cada uma das amigas. E aí, veja só o que Viviane diz. Se eu ganhar R$1, passarei até a mesma quantia que você tem, Lara. Isso diz Viviane. Então, significa dizer que Viviane tem R$1 a mais que Lara, certo? E Lara diz o seguinte: se eu ganhar R$2, terei o dobro da quantia que você tem, Viviane. E aí, que informações eu tenho aí preciosas? Primeira coisa, nenhuma delas tem mais de R$10. Então, eu vou estimar com números menores que 10. Imagine só, se Viviane tiver R$2, Lara tem o dobro, então Lara vai ter 4. Só que um detalhe, se ela ganhar mais 2, ela fica com 6. 6 não é o dobro de 2, então ela não tem R$2. E aí, como é que eu vou organizar? Vejam só, com base na fala de Viviane, sabemos que ela tem R$1 a menos que Lara. Então, vejam só, o dinheiro de Lara, supomos que Lara tenha R$4. Viviane terá 3, porque ela tem R$1 a menos. Mas, se Lara ganhar R$2, ela ficará com
6. Isso mesmo, Lara tem o dobro que tem Viviane. Significa dizer que se Lara ganhar R$2, ficará com 6. Logo, 6 é o dobro de 3, certo? É o dobro de 3, então essa é a solução. Viviane tem R$3 e Lara tem R$6, que é o dobro de 3. Deu para entender direitinho? Vamos praticar, que praticando a gente consegue compreender melhor, tá bom? Agora vamos passar para o cálculo mental. Eita, tia Rosângela, de novo. Meus amores, não posso deixar de dar essa informação. O cálculo mental, para que você desenvolva o cálculo mental, é importantíssimo que vocês aprendam a tabuada. A tabuada é fundamental, meus amores, na matemática. Quando a gente consegue aprender a tabuada, as dificuldades diminuem bastante. Por quê? Porque fazendo o cálculo mental eu posso praticar mais rapidamente tudo aquilo que eu já aprendi, tá bom? Então vamos lá. O cálculo mental, para eu calcular mentalmente, o que é fundamental eu saber primeiro? O que é mais importante? Primeira coisa, ler com atenção e descobrir que operação você vai usar na resolução do problema. Se você vai usar a multiplicação, a adição, a subtração ou a divisão. Para isso, você vai ter que compreender o problema primeiro, como eu já havia falado anteriormente. Imagine só, se temos aqui, João tinha R$5, uma situação problema, gastou 3 com o lanche e emprestou R$1 para o seu colega. E aí, com quanto o João ficou? Observe que aí eu tenho somente uma operação, subtração, não é isso? Ele tinha 5, gastou 3, então 5 menos 3, 2. Deu R$1 para o coleguinha, ficou com R$1. Mas se sua mãe for lá e lhe der mais R$5, com R$1 que você já tinha, com quanto você vai ficar? Com R$6, isso mesmo. Você tinha 5, tirou 3, ficou com 2. Deu 1 para o colega, ficou com 1. Ganhou mais 5 da mamãe, juntou, ficou com 6. Calculamos tudo mentalmente. Para isso é fundamental você identificar qual operação irá usar. Essa assim, eu diria que é fundamental mesmo para o cálculo mental. Identificar a operação. Pois bem, vamos para mais uma situação problema. Temos aqui, José deseja calcular mentalmente 5 vezes 23. Observe, o que ele vai fazer para calcular? Ele pode calcular direto, utilizando o algoritmo usual, ou ele pode fazer por decomposição. Veja só, resolvendo, temos. Primeiro, fez a decomposição de 23 em dezenas e unidades. 20 mais 3. Depois, multiplica pelo outro fator. Ele multiplicou 5 vezes 20 e 5 vezes 3. Calculando aqui, temos 5 vezes 20, 100. 5 vezes 3, 15. E depois, o que ele fez, meus amores? Ele adicionou os produtos. 100 mais 15, 115. Trabalhar o cálculo mental por decomposição também é legal, até porque vocês já aprenderam a compor e decompor números, né? Dar o valor posicional de cada número. Então é muito fácil multiplicar mentalmente utilizando esse artifício do cálculo por decomposição. Ok? Vamos ver mais uma situação problema. Diz o seguinte, Janete deseja estimar mentalmente o resultado de 324 dividido por 39. Veja o raciocínio de Janete. Ela fez agora não por decomposição, mas sim, Janete aplicou a aproximação. Ela aproximou os números para dezenas exatas ou centenas exatas. Primeiro, ela arredondou o dividendo 39 para 40, que é uma dezena exata. Depois, procurou um número que, multiplicado por 40, fosse próximo de 324. Então, ela criou aqui um roteiro.
Vamos ver se é o 8. 8 vezes 40, 320. Opa, tá bem próximo. 9 vezes 40, 360. Já passou. Então, eu não posso utilizar o 9, porque 9 vezes 40 é igual a 360. Passa de 324. Então, ela calculou mentalmente, calculou arredondando, aproximando o número, que 324 dividido por 39 é aproximadamente 8, porque 8 vezes 39 dá 320. Para 324 vão sobrar 4. Isso mesmo, então ela fez um cálculo mental utilizando o arredondamento, a aproximação. Certo, gente? Depois que você for praticando, você vai decidir qual a melhor forma de você calcular mentalmente. Vão treinando aí e depois escolha o que você faz com mais agilidade, com mais rapidez. Ok? Nesta aula, utilizamos várias estratégias de cálculo mental para realizar adições, subtrações, multiplicações e divisões. Gente, o cálculo mental ele é fundamental para o aprendizado efetivo dos cálculos de matemática. E para que você calcule mentalmente, é fundamental também que você aprenda a tabuada. Olha aqui mais uma situação. 22 mais 17. Aqui também eu tenho um cálculo por decomposição. 22, eu agrupei aqui, decompus em 20 mais 2. Então, 20 mais 2, que é igual a 22, e o 17, 10 mais 7. E aí, resolvendo aqui a adição, temos como resultado 39. E aqui eu utilizei o algoritmo usual, 22 22 mais 10, 32, com mais 7, 39. Fiz mentalmente, foram aplicados cálculos mentais, mas pode utilizar a decomposição, o arredondamento e também a aproximação. Treine bastante esses cálculos. Depois você vai compreender qual melhor você desenvolveu mais rápido, tá bom?